Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre a vida do rei Saul. Na última vez que eu ministrei aqui, está no YouTube, eu ministrei sobre Abraão e o que a gente podia aprender, o que a vida de Abraão ministrava para mim. Obviamente que são muitas riquezas e não dá para ministrar numa única vez, numa única fala, mas eu tirei aquilo que eu achava mais importante assim, né? E hoje vou falar sobre Saul. E eu quero também retirar da vida de Saul aquilo que ministra na minha vida, aquilo que choca no meu coração, que me impacta. E você sabe que nada que está na Bíblia está lá por acaso. A Bíblia fala que nem um tio, nem um jota vai ficar sem seu fiel cumprimento. Então não vai passar tio e jota sem que tudo seja cumprido. Portanto, tudo que Deus pôs lá, há um objetivo, há uma causa, uma razão, um motivo. Tudo foi colocado lá para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa repreensão, para a nossa exortação, para nos educar, diz a Bíblia. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse personagem da Bíblia chamado Saul. Como vocês sabem, o Saul ele foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei. Então, na história de Israel, o primeiro rei foi Saul. E você sabe que o Saul, é curiosa a história dele, porque Saul, ele saiu para buscar as jumentas do seu pai. E voltou para casa rei de Israel. Tranquilo? O que a gente aprende com isso, né? O que tem a ver buscar a jumenta do pai? Não? Pois é. Até isso, né? E você já viu que poucos filhos estão caçando as jumentas do pai? Né? O cara saiu para caçar a jumenta e voltou rei de Israel. E às vezes a gente acha que caçar jumento não é um bom serviço. Não tem um negócio mais nobre para mim não, caçar jumento. Buscar a jumenta do pai que perdeu. Pois é, as jumentas do pai de Saul se perdeu e ele pegou lá o empregado e saiu campo afora, mundo afora, para trás das jumentas do pai. Quando chegou lá, 2 dias de viagem, não me lembro bem, ele disse, rapaz, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco o papai está preocupado com nós, não é mais nem com a jumenta. E aí o servo dele disse, não, macho, aqui perto, porque eles eram nordestinos, eles falavam assim, né, macho? Aí, aqui perto tem um profeta, vamos consultar o profeta, vai que ele diz para nós onde é que está escondida essa jumenta. Aí o Saul diz assim, mas nós não temos mais uma moeda, nós não temos mais dinheiro, já comemos tudo que a gente trouxe, nem uma bolacha a gente tinha para oferecer para o homem, a gente vai bater na porta dele e dizer, nos revela onde é que está a jumenta do papai, e a gente não vai dar nada para o homem, isso não é educado. Aí o servo disse, não, ainda tem uns trocadinhos aqui, dá certo. Foram atrás do profeta, se encontraram, só que o Senhor já tinha falado para o profeta que Saul seria o rei de Israel. E ali começa todo o processo de tornar Saul rei de Israel. E então, existem algumas coisas que o Samuel manda o Saul fazer, mas uma coisa vai ficar caracterizado na vida de Saul, que é a construção de um hábito de desobediência. Fale para mim, construção de um hábito de desobediência. Então, enquanto que Abraão, ele é para nós uma figura da obediência completa e imediata, porque, não sei se vocês sabem, mas aqui na igreja a gente tem uma palavra acerca da obediência, que é a obediência ela tem que ser prontamente, completamente e alegremente. A obediência, para ela ser perfeita, ela tem que cumprir esses 3 quesitos. Ela precisa ser imediata. A ilustração que a gente conta é, imagina uma sala, as crianças estão brincando, e a sala está com todos os brinquedos espalhados debaixo do sofá,
em cima da televisão, no rack, se duvidar dentro da planta. Todo canto tem brinquedo espalhado. Aí a mamãe chega e diz assim: arruma os brinquedos. Passa 1 hora e os brinquedos não foram arrumados. Mamãe faz o quê? É mais incisiva, não é não? Eu disse, arruma o brinquedo. Aí eles começam a arrumar. Daqui a um tempo ela volta de novo, os brinquedos realmente foram arrumados, mas quando ela olha, debaixo do sofá tem um. O da planta eles não tiraram, o do rack não tiraram. Então a obediência, ela não foi imediata, porque ela só foi feita 1 hora depois, e ela não foi completa, porque alguns brinquedos não foram coletados, e a ordem era junta os brinquedos, né? E a obediência não cumpriu também o terceiro quesito, que é faça alegremente. Imagina que o menino vai fazer alegre. Espalhar é bom, brincar é ótimo, juntar nem tanto. Quando a gente faz um trabalho de pedreiro em casa, principalmente aqueles que não são profissionais, como eu, até fazer o trabalho dá certo, o problema é limpar. Se não tiver ali um ajudante ou um ajudante que faz essa parte da limpeza, bicho, depois que trabalhou, depois que terminou, limpar é horroroso. Imagina quando você faz uma pintura, né? Pô, cara, terminou, estou morto de cansado. E ainda tem que tirar esses trecos que ficaram no chão. A gente botou aqui um plástico, uma coisa, mas ainda vazou, ainda tem que limpar. O negócio ruim é aquela parte de limpar, né? Então, do mesmo jeito é a criança. Espalhar é bom, brincar é ótimo, mas quando termina limpar, é uma porqueira, né? Então ninguém faz feliz aquilo ali. Pois bem, quando Deus vem falar com a gente sobre obediência, a obediência precisa cumprir esses 3 quesitos. Ela precisa ser imediata, não é quando eu quiser, eu vou obedecer a Deus quando eu quiser. Não, é imediato. Segundo, precisa ser completo. Eu fiz, mas eu fiz só uma parte. É desobediência. A obediência incompleta é igual à desobediência. E agora vem o terceiro ponto. Eu obedeci o Senhor com alegria? Não. Então continuamos desobedientes. Então, assim, a característica de Saul é exatamente essa. Ele é o cara que criou um hábito de desobediência, e esse hábito de desobediência levou a sua vida à ruína. Porque, veja, o cara saiu para caçar jumento, se tornou rei, mas ele tinha o hábito de desobedecer. Por causa da desobediência, perdeu o reino. Um espírito veio para perturbá-lo. Ele não tinha mais paz. E terminou a sua vida procurando uma bruxa. Terminou a sua vida se desviando do reino de Deus para consultar o reino das trevas. O reino do mal, das feitiçarias. E você acha que isso não acontece com crente? Acontece. Agora, por que foi que ele foi buscar uma bruxa? Porque Deus não falava mais com ele. O vínculo dele com Deus estava rompido. E por que estava rompido? Por causa da desobediência. O problema do pecado, o problema da desobediência não é nem a desobediência em si, é o que ela causa em nós. Primeira coisa que a desobediência causa em nós é nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Você vê isso lá no Éden, quando Adão comeu da árvore que Deus disse não coma. Ele foi lançado para fora da presença de Deus. Deus o buscou na viração do dia e ele estava escondido, com vergonha e com medo. Então, o que a desobediência causa em nós é esse sentimento de afastamento e de separação. E a continuidade nesse lugar de desobediência vai nos levar para fora do jardim. Nós não somos mais bem-vindos naquele ambiente da presença. Eu não sei se você sabe, mas a presença de Deus é uma coisa cara. Não é perfume barato. Se você quiser tê-la, você vai ter que pagar o preço. Esses dias, meu sobrinho
mostrou o braço dele todo machucado por causa de um perfume que ele comprou. Comprou, deram, não sei. Ele botou o perfume e intoxicou o corpo dele. Pois é, perfume barato causa essas coisas, né? Você compra uma joia, cordão de ouro, não fica azul. Sim ou não? Mas se você comprar um falso, vai ficar. Se você comprar um brinco de verdade, não vai criar intoxicação aqui, mas se for um falso, é capaz de criar até pus. A presença de Deus é uma coisa cara. Se você quiser ter, tem que pagar o preço por ela. Não é bijuteria. É caro. Você quer? Paga o preço. Não quer? Use bijuteria. É da falsidade que você gosta? Então fique. Mas se você gosta da verdade, ela é do lado de Deus. E ela é cortante. A verdade, ela fere. A verdade, ela fala coisas desagradáveis. A verdade, ela expõe coisas que nós queríamos que ficassem em segredo. Mas é a única que cura. É a única que sara. Se há uma possibilidade de restaurar a vida de uma pessoa, é a verdade. Enquanto estiver na mentira e na escuridão, não vai haver cura, porque você prefere a sua autoimagem bem construída, embora que seja na mentira, do que você vir para a verdade e todo mundo descobrir que você é uma farsa. Enfim, cenas para o próximo capítulo. Eu sei que essa pregação do carnaval não é uma boa pregação, eu entendo. Na verdade, eu tenho pregado uma sequência de pregações ruins. Mas você aguente aí, porque é só 1 hora. Depois acaba. Então, moral da história do Saul é que ele foi construindo um hábito de desobediência e o fim da sua vida foi consultando uma bruxa para que ela trouxesse Samuel do mundo dos mortos, para que Samuel falasse com ele. Próximo passo da vida dele, ele pediu para que alguém o matasse, um soldado o matasse, e o soldado disse: nunca que eu levantaria a mão contra o meu Senhor. Então ele colocou a espada no chão, entre uma rocha e outra, se lançou sobre a espada e matou-se. Esse foi o desfecho da vida de Saul. Então veja, temos muitas coisas interessantes a aprender sobre esse rapaz. Por quê? Porque a história de Saul pode ser a minha. Na verdade, eu leio a Bíblia dentro dessa perspectiva. Quando fala, por exemplo, sobre os falsos profetas, eu pergunto: Senhor, sou eu? Eu sou esse falso profeta? Eu não estou olhando se é o Bispo Macedo, se é o Silas Malafaia. Eu estou perguntando: sou eu esse falso profeta? Eu perdi a minha alma enquanto eu te servia? Porque se tem a coisa mais cara que nós temos é a nossa alma. Não vale você ter o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro, se a sua alma está perdida. Gente, isso é muito forte. E quando falo sobre a alma perdida, eu nem estou dizendo ir para o inferno, eu estou falando alma perdida hoje, aqui e agora. Não é nem a eternidade. É perder a alma em vida. Você se desconectou de quem você é. Você é outra coisa, menos você. Você não é você. A alma está perdida. Eu estou desconectado de mim mesmo. Por isso as angústias, por isso os gritos, por isso os desesperos, por isso um monte de crise na vida. Porque você está perdido, sua alma está perdida. E se a alma está perdida, Jesus está dizendo: nada que você faça vale a pena. Você pode construir armazéns e não vai fazer sentido. Você pode derrubar aqueles armazéns, encher de coisas, um novo armazém, e a vida vai continuar sem sentido, porque a alma está perdida. Então, quando eu olho assim a vida de Saul, eu fico perguntando para mim, meu medo é eu ser Saul.
o meu medo é terminar minha vida como Saul. Porque, veja, a maioria de nós começa bem. Nós começamos um casamento bem. A gente está apaixonado, a gente está amando. A gente tem sonhos, não é não? Mas coisas acontecem. Então, começamos bem. Mas a pergunta é, vamos terminar bem? Você entrega a sua vida a Jesus. Você começou alegre, sim ou não? Geralmente é assim, as pessoas vêm chorando, mas aquele choro se converte numa paz interior, numa alegria interior. E você está muito animado com Deus, está muito apaixonado por Deus. Você chama seus amigos dizendo, cara, eu estou num lugar, bicho, eu descobri um povo, descobri uma igreja, o cara é muito massa, e está animado, está vivo. Mas alguma coisa acontece no percurso. Uma paixão, um amor, um erro, um sentimento. Algo acontece. E aí aquele futuro, aquela visão que você tinha, começa a esmorecer e desvanecer. Então Saul é um perigo. Ser Saul, viver a vida de Saul é um perigo. Começar bem, mas começar a construir um hábito de desobediência que eu não sei para onde aquilo pode me levar. No caso de Saul, a gente sabe. Não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve alinhamento daquilo que precisava ser alinhado, e ele terminou sua vida numa tragédia, numa desgraça. Então veja bem, o nome Saul significa desejado, pedido. Eu gosto mais de resposta de oração. Quem é Saul? Saul é resposta de oração. Você compreende isso? É alguém desejado. Alguém que nasce com esse nome, alguém que nasce com essa sina, é um bem-aventurado. Porque muitos filhos, alguns pais vão dizer, meu filho, você nasceu porque a camisinha rasgou. Se não fosse isso, você não existia. Meu filho, você nasceu porque o comprimido que a minha mulher tomava estava vencido. Não funcionou. Ou então vai ter outros meninos que os pais vão dizer, ó, você nasceu, estragou minha vida. Por causa de você, eu perdi meu emprego, minha carreira, meu sucesso, meus sonhos. Uma criança que nasce, cresce, vive, desenvolve-se com esse peso nos lombos, é muito complicado. Com aquela ideia, os pais se divorciaram por causa de mim. Eu era um tropeço entre os meus pais. Por causa de mim eles divorciaram. O que carrega o peso do divórcio dos pais é insuportável. Mas Saul não, Saul era resposta de oração, era o desejado, era o esperado, era aquele que se buscava, ansiosamente esperando a sua manifestação. Legal isso, né? Então, Saul, o nome do cara significa isso, aquele que é desejado. Porém, o que a gente vai perceber é que essa expressão de resposta de oração, ele vai aparecer ao longo do livro de Samuel. Por exemplo, resposta de oração já começa no início do livro. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala sobre Elcana, marido de Ana. Capítulo 1, versículo 8, diz que Ana, o Elcana falou com a sua esposa Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está triste o teu coração? Olha a pergunta dele, não te dou maior do que 10 meninos? Então Ana se levantou, comeram, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva não esqueceres, mas se lhe deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só moviam os seus lábios. Cadê o outro microfone? Só se moviam os seus lábios, pelo que Eli a teve por embriagada. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou apenas uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e já não era triste o seu semblante. O que é que eu vejo aqui? Uma mulher que foi humilhada, porque a sua concorrente, a sua rival, dava filhos para o seu marido, mas ela não, tinha duas mulheres. Elcana tinha duas mulheres, mas Ana era aquela que não gerava filho. No dia da festa, diz o texto que o Elcana dava presentes para a sua outra mulher e para a ruma de filhos que ela tinha. Mas para Ana era só um presentinho. E aquilo, o coração dela se angustiava por causa da sua esterilidade. Mas o interessante é que esse ambiente de esterilidade gerou um clamor no coração dessa mulher tão forte, que ela, quando foi ao templo, a Bíblia diz, ela orava como quem estava embriagada. O Eli, o sumo sacerdote, julgou que ela estava cheia de bebida, ela tinha passado a noite na farra, bebendo muito. Ela disse: não, meu Senhor, apenas o meu espírito está angustiado, e dessa angústia é que eu clamo ao Senhor. Então o homem disse: se levante, vá para casa, o Senhor é contigo. Um ano depois, lá está essa mulher engravidada. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz: se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando é que isso acontece? É quando a resposta ao seu clamor chegou. Veja, fisicamente tudo continuava como sempre. Fisicamente nada mudou. Dentro de casa está tudo igual. Mas o que não se sabia é que quando ela orou com aquele tipo de oração, quando a alegria chegou, é Deus dizendo: descanse, porque já aconteceu. Descanse, já aconteceu. Então o livro de Samuel, ele discorre sobre esse tópico, resposta de oração. Então Samuel começa sendo a resposta da oração ao clamor de sua mãe Ana. Agora, qual é a diferença legal que a gente vê aqui? Aqui, Ana, ela era uma mulher piedosa. O nome Ana significa graça, favor. E essa Ana, que significa graça, ela orou ao Senhor e obteve a resposta da sua oração. Ela era uma mulher piedosa. Ao passo que Saul também significa resposta de oração. Mas resposta de oração de quem? De uma nação desviada. De líderes que não buscavam o caminho do Senhor. Na verdade, o Senhor disse: vocês estão pedindo um rei. Eles disseram para Deus: nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Olha só qual era o desejo do coração desse povo.
Por que eles queriam um rei? Porque nós queremos ser como as outras nações. Eles rejeitaram Deus como sendo Senhor e Rei das suas vidas. Eles queriam ser como as outras nações. Mas o cuidado que Deus tinha com o seu povo era exatamente para que eles não quisessem ser como as outras nações. Porque Deus era o seu Deus. Deus era o seu Senhor. Eles eram propriedade peculiar de Deus. Eles não podiam se confundir com os restantes das pessoas. Porque eles eram especiais. Então vejam, uma mulher com o coração apaixonado por Deus clama e Deus lhe traz uma resposta. O fruto disso é quem? Samuel. Que se tornou homem justo e íntegro durante todo o projeto de sua vida. Terminou velho, cumprindo o seu chamado, e ele disse para toda a nação de Israel: quem de vocês pode me acusar de qualquer coisa? Toda a nação disse: de nada. Foste fiel do início ao fim da tua história. Esse foi o fruto da oração de Ana. Se a gente for caçar mais um pouquinho, esse Samuel foi aquele que introduziu em Israel a escola de profetas. Esse Samuel foi aquele que introduziu a adoração que rasga o céu. Veja, esse Samuel nasceu no tempo em que a palavra de Deus era rara e eram poucas as revelações. Ou seja, Deus não falava mais. Deus estava em silêncio. E por que Deus estava em silêncio? Porque ninguém quer ouvir. Foi nesse ambiente que esse rapaz nasceu, então ele começou uma escola de adoração. Como é que a gente sabe disso? Porque quando ele ungiu Saul como rei, na verdade ele disse para Saul: o Senhor vai te ungir rei. Ele deu algumas tarefas para Saul. Ele disse: você vai nesse caminho, chegar perto do sepultamento lá de Raquel, você vai encontrar um homem, acho que é assim, um vai ter pão, outro vai ter, disse lá a descrição, não consigo lembrar agora, mas enfim, vai acontecer isso assim. Aí depois você vai mais na frente, quando chegar mais na frente você vai ver uma galera que está descendo do monte, eles estão tocando saltério, estão tocando harpa. Eles estão ministrando perante o Senhor. A gente não sabe há quantos dias que eles já estavam no Quero Te Ver. Não eram 3 dias. Mas o profeta Samuel disse: ó, você vai no caminho, você vai topar com a galera que está descendo o monte, e eles vêm ministrando ao Senhor. Quando você encontrar, o Espírito vai vir sobre você, e você deve fazer o que vier à tua mão para fazer. E ele foi, quando chegou lá, mas na frente encontrou essa galera que vinha ministrando, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começou a profetizar, começou a fluir na unção que aquela galera estava gerando. Porque existem aqueles que cavam a unção, e existe aqueles que só desfrutam da unção, não cavou nada, só está no ambiente ungido, só isso. Mas ele mesmo não cavou nada. Aquela galera que vinha do monte, que tinha gerado um ambiente, qualquer um que entrar ali, o abestado que for, profetiza. Por causa do ambiente de glória que está gerado ali. Então Samuel deu esses comandos. A gente percebe que Samuel criou isso, não tinha isso. E isso muda em Israel. Começou-se a criar em Israel uma célula de adoradores que não existia antes. Samuel foi muito, vamos dizer, aquele cara que está na frente. Um visionário, um outro termo aí que eu quero encontrar. Pioneiro, mas tem outro, vanguarda, alguma coisa assim. Ele era aquele cara que estava à frente do seu tempo. E esse ambiente que Samuel criou é de onde vai surgir Davi. Aí é brincadeira, irmão. Quem foi? Foi aquele cara que Ana gerou em oração. Gerou um tipo de cidadão de tal forma que ele rasgou o céu, trouxe o céu num tempo que era rara a revelação e era rara a palavra. Era seco, irmão, fluir diante de Deus. Quando o céu está aberto é bênção. O problema é quando não está e você abrir o céu. É você ser de tal forma que os céus se rasgam. E as bênçãos do Senhor derrama. E aquele que não tem fome se torna faminto. Aquele que não tem sede se torna sedento. Aquele que foge de Deus decide buscá-lo. Porque a atmosfera foi mudada por causa de pessoas que estão gerando um ambiente em Deus. Então essa é a resposta de oração de Ana.
Mas o Saul, que também é uma resposta de oração, ele é a resposta de oração mais de uma nação que não quer Deus como seu rei. E aí nós vamos ter o quê? A descrição que a Bíblia fala, qual é? Que Saul era um homem muito bonito. Quantos se sentem atraídos por um homem bonito? Por favor, homens, não levantem a mão. A gente tem que avisar hoje em dia, para que algum desavisado... Vou até beber água. Meninas, quantas de vocês se sentem atraídas por um homem bonito? Eu não estou falando qualquer bonito, é muito lindo. A Bíblia, quando descreve o Saul, fala que a sua beleza não era comum. Ele era um cara de beleza acima do natural, do normal. Era muito lindo. Aí a Bíblia ainda descreve que o cara era altão. Se destacava de todos os homens. Você olhava aqui a galera. Quem é aquele grandão lá? Saul. Resposta de oração de uma nação que não quer Deus. O que é que eles recebem? Aquilo que a sua cobiça busca. É beleza? É o que você vai ter. É aparência? É o que você vai ter. É maior? É o que você vai ter. Mas quando a gente observa o rei que Deus estava preparando, aí a gente fica de queixo caído. Porque o rei que Deus estava buscando era: eu estou buscando alguém que está detrás das malhadas. Ele não está em casa. O rei que eu estou buscando, ele está no campo. Seus cabelos estão queimados do sol, sua pele não tem creme. As suas unhas não estão feitas, não há beleza. Esse era quem Deus estava gerando. Quando esse mesmo Samuel vai buscar Davi, porque Deus já havia rejeitado Saul por causa da sua contínua desobediência. Vocês sabem, o profeta chega na casa de Jessé e diz: cadê teus filhos? Aí o Jessé trouxe 5 bonitões, igual o rei Saul. Bonitões. Quando Samuel vê o primeiro, disse: meu Deus, tem pinta de rei, tem cara de rei, parece rei, é isso aí. E o Senhor disse: relaxa, vaso, eu não vejo como tu. O Senhor rejeitou esse daí. Vem o segundo, do mesmo jeito, disse: mais bonito do que o outro. E o Senhor disse: não é ele. Veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Aí ele pergunta: acabou teus meninos? Ele disse: não, tem um lá no campo. Pô, então vai buscar ele, porque a gente não come enquanto ele não vier. Aí foram buscar Davi, chateado da vida, chutando as pedras. Diabo, é isso? Isso pode estar errado, esse velho está doido, não sabe mais de nada. Então isso está ouvindo é o cão. E vai lá, chamar quem? Davi. Olha qual é a declaração que Deus fala sobre Davi. Escute isso. Respondeu um dos mancebos: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem o seu instrumento. A primeira informação que é dada acerca de Davi é que ele é um adorador. Ele sabe tocar bem. Só sabe tocar bem quem pratica. Quem pega uma vez, só quando vai tocar na igreja, não pratica. Nunca melhora, é a mesma coisa sempre. Não avança, não cresce, não desenvolve, porque só toca quando vem para a igreja. Mas a Bíblia diz sobre Davi que ele era especialista no seu instrumento. Segunda informação que diz... Sim, gente, eu estou lendo 16, versículo 18 de 1 Samuel. Segunda informação que diz acerca de Davi: ele é homem de guerra. Sabe qual é a declaração que se fala sobre Saul? No dia que o Samuel chamou Israel para escolher Saul, a Bíblia diz que pôs todas as tribos diante de Samuel, ele começou a escolher a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim escolheu a casa de Saul, e da casa de Saul escolheu Saul. Quando disse: cadê Saul? Saul não veio. Aí o profeta pergunta: cadê Saul? Ninguém viu. Vai orar o Senhor: Senhor, o homem não veio não. Aí o Senhor disse: veio.
Cadê ele? Está escondido debaixo das bagagens, na carroça. Porque ele era o quê? Covarde, medroso, fujão, mole. Por que ele é assim? Porque ele é fruto da oração de uma nação que rejeita Deus como seu Senhor. Mas acerca de Davi diz a segunda característica desse cara, diz ele é de guerra, ele é valente, ele é destemido, ele é forte. Terceira característica de Davi, a Bíblia diz, ele é sisudo de palavra. Eu gosto dessa palavra. O que é um cara sisudo? De palavra, não é nem de cara, é de palavra. Sisudo, na nossa compreensão, é um cara de cara fechada, não é não? Para poucas visitas. Hoje nós estamos na época do Instagram, até minha netinha de 1 ano e pouco já tem pose para Instagram. Sâmbia, foto. 1 ano e pouco, irmão. Todo mundo achando graça. Se você observar as fotos antigas, não tem ninguém rindo. É sério, eu fui lá na sepultura da minha mãe, lá no interior. E aí, curioso, fui ver as outras tumbas. Todo mundo cara feia. O pessoal bota uma foto assim, né? Lá na sepultura. Não tem uma pessoa achando graça. Agora eu fico imaginando hoje, quando a gente for para a sepultura e alguém botar a foto lá. Tá todo mundo... Pergunto, faz sentido um negócio desse? Faz não. Exato, ainda é fazendo coraçãozinho. Né? O negócio está esculhambado. Então, a terceira característica de Davi é que ele é um cara de sisudo de palavra. E qual é o sentido disso? Ele é calado, mas quando fala com verdade, julga com justiça. Ele é sisudo. Agora, por que ele é assim? O irmão Cana Ferreira explica que todo homem que ora fala pouco. Toda mulher que ora fala pouco. Não tem blá, 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 não existe. Ele é centrado. Ele está em equilíbrio por dentro. Ele não está desorganizado nas suas emoções. Por que ele está centrado em si? Ele é sisudo. Era como Davi era. Então isso é uma evidência de um homem que ora. Agora choca a última. Diz, e o Senhor era com ele. Última característica de Davi. O que é que significa essa expressão que o Senhor era com ele? Significa que Davi vivia em comunhão com Deus. Veja, quando a gente ouve a expressão porque Deus era com ele, isso soa para nós como sendo passivo. Eu não faço nada, Deus é comigo, é uma bênção. Não, a expressão de Davi quando diz Deus era com ele, significa que esse cara vive em profunda intimidade com Deus, a tal ponto que Deus pode ser visto nele. Esse era o cara que Deus estava buscando. Esse era o cara que Deus queria dar para o seu povo. Mas não foram isso que eles receberam. Receberam Saul. Fruto da oração de uma nação desviada que não quer Deus como seu Senhor e Rei. Tem uma palavra que diz que o povo tem o rei que merece. Cruel, não é não isso aqui? O povo tem o rei que merece. Não é isso que vocês querem? Recebam. Recebam. Muito bem. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a desobediência desse rapaz chamado Saul. Já já estamos nos nossos minutos finais. No capítulo 13, a gente tem aqui a primeira desobediência de Saul. 1 Samuel capítulo 13. Quando Samuel ungiu Saul, eu disse para vocês que ele deu alguns comandos que Saul deveria fazer. O último era esse. Samuel disse assim, você vai para Gilgal e lá você me espere por 7 dias. No versículo 8,
do capítulo 13 diz assim: esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo começou a abandonar Saul e se dispersava. Então disse Saul: trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Vamos parar por aqui. Primeira pergunta que a gente vê aqui é o seguinte: por que Saul deveria esperar em Gilgal por 7 dias? Não te interessa. Amém? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a questão é o seguinte: Deus fala algo para nós. Mas por quê? Não te interessa. Quer dizer que você só vai obedecer se você souber o porquê? Que conversa é essa? O Senhor disse: ei, Saul, fica 7 dias esperando. Irmão, 7 dias cansa. Sim ou não? Esperar por quem não vem 7 dias. Ele estava contando no relógio. Na hora que bateu o ponteiro, disse: não vem não, não vem não. Negrada, pega ali o boi, eu mesmo que vou oferecer. Eu não sou sacerdote não, mas agora você. Agora, por que a pressa de Saul? Era porque o povo estava deixando ele. Ó, por que era que ele estava apressado? Porque os soldados estavam indo embora. Eu não posso perder as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Vai existir épocas na sua vida que você vai estar só. E não adianta burlar, porque você vai ficar só. Tempo de solidão. É terrível. É terrível. Você quer aconchego, mas não tem. Você quer carinho, mas não tem. Você quer afeto, mas não tem. Não tem, você está só. Amigo, não tem. E aí você pode tomar algumas decisões. Que se exploda. Eu vou fazer o que eu quero. E aí você aborta o projeto. Porque no tempo de solidão é o tempo que Deus vai construir e destruir estruturas dentro. Por que você acha que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar? Por quê? Porque eu preciso de você só. O que eu preciso tratar contigo é só eu e tu. Não cabe mais ninguém, não tem que ouvir voz de ninguém. Ninguém, blá 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 na orelha, nada. É eu e tu. Cala a boca, macho. É eu e tu. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se converteu, ele era Saulo, que também significa resposta de oração. O mesmo Saulinho aqui, o mesmo nome. Ele se converteu e ele achava que ele ia arrebentar na igreja primitiva. Porque todos os apóstolos eram pescadores, eram pessoas simples, e Paulo era o doutor Paulo. Ora, mas na casa de pessoas desdentadas, quem tem um dente é rei, não? Ficou feio, né, o exemplo aí? Tudo bem. Vai passar. Então lá chega Paulo, no ambiente de pessoas simples, pescadores, senhoras, senhores, pessoas simples. Paulo é doutor. Quem naturalmente seria a maior autoridade da igreja? Paulo. Mas o que Deus faz? A igreja de Jerusalém rejeita Paulo. Eles não querem Paulo ali. Ei, é Paulo! Não queremos você aqui. Paulo teve que ir para o deserto. Teve que ir para a Arábia. Teve que voltar, se esconder por um tempo. Precisava Deus construir coisas dentro. Precisava Deus tirar estruturas dentro.
Só na solidão isso é possível. Se você observar a vida de Jó, famoso Jó para tantos cristãos, a minha vida, eu sou um Jó. Comigo só acontece coisa ruim. Eu estou na prova, eu estou no fogo, eu estou no manto. Vamos lá falar do Jó. O Jó era alguém que era próspero, abundante, um homem doador, generoso, aconselhador, palavras sábias. O Jó era um cara. Mas houve um tempo em que Jó foi lançado na absoluta solidão. Perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, e do dia para a noite, esse cara que era dessa forma, só lhe sobrou uma mulher reclamona e um caco de telha para coçar suas úlceras. Depois de uns dias, vieram 3 amigos que se sentaram ao seu lado e ficaram 7 dias em silêncio. E depois de 7 dias começaram a abrir a boca. Para quê? Para acusá-lo. Sabe por que tu está assim? Tu deve ter feito algo ruim. Sabe por que tu está assim? Isso eram os amigos dele. E começou a acusá-lo durante dias. E enquanto o acusavam, Jó se defendia. Não, eu tenho andado íntegro, andado reto, eu sou justo, eu sou um crente direito. E os homens acusando, e acusando, e acusando. E lá no final do livro é que Deus aparece a ele. E a Bíblia diz que o Senhor o livra do seu cativeiro. Veja, tinha um cativeiro. Ele era um homem extraordinário, mas tinha cadeias dentro de si, que precisavam ser quebradas, que precisavam ser rompidos. E aquilo, queridos, não se quebra e não se rompe com uma oração. Como é as orações fortes hoje em dia? Não tem as macumbas fortes? Também tem as orações fortes, né? Então você vai, se você fizer aquela oração forte, se o homem de Deus puser a mão na sua cabeça, se você fizer tal coisa, você vai ficar livre. Vai não. Vai não. Não tem oração forte que dê jeito. Existem estruturas que só vão ser rompidas no encontro pessoal com Deus. E geralmente esses encontros pessoais com Deus não são fáceis. São encontros de rasgar por dentro, são encontros de ferir por dentro. Quando Deus estava trabalhando Elias, o Senhor disse: vá para a fonte de Querite, vá para o lugar que corta, se separe, se isole, tenho que tratar contigo coisas. Não. Essas questões, essas cadeias, não se rompem com oração forte. Não se rompe com uma oferta grande que você trouxe no altar. Vou fazer um grande sacrifício financeiro. Não funciona. É um tempo de solidão, é um tempo de separar com Deus, é um tempo de Deus tratar com você. É um tempo de luta no Val de Jaboque, igual Jacó teve. É um tempo de guerra e conflito, rasgando por dentro, porque tem coisa que Deus precisa tirar. E tem que ser na solidão. Não cabe amigos. Não cabe. Você vai estar só. Pode chorar atrás de menino, não vai ter nenhum. É tempo de solidão, eu e tu. Mas eu quero. Não vai ter. Pode fazer o que você quiser. Até macumba gosta, mas não vai ter. Vou fazer aqui uma oração da fitinha para Deus restaurar os amigos da minha vida. Não vai funcionar. Depois que Deus arrancou as cadeias da alma de Jó, foi que a Bíblia disse: acabou. Aí começou a ser restaurada as riquezas dele, os bens dele, as famílias dele. E a Bíblia fala, e ele viveu muitos anos. Morreu farto de dia, vendo o bem do Senhor. Olha o que Deus diz agora. E lhe acrescentou os seus amigos.
amigos. Por que ele estava só? Porque precisava. Então, quando Deus disse para Saul, fica 7 dias. Mas ele estava impaciente. Ele não queria esperar. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu quero mudar as coisas, eu quero fazer. Se lascou. Se lascou. Porque se o Senhor disse 7 dias, é 7 dias. Espere o tempo. Deus tem um tempo. Não acelere os processos. Há um tempo. Versículo 11. Então perguntou Samuel, o que fizeste? Respondeu Saul, ora, eu vi que o povo estava me deixando, dispersando, e que não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se ajuntavam em Miquimás. Versículo 13, então disse Samuel, procedestes loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu. O Senhor teria te confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que foi que lascou a vida de Saul? Desobediência. A desobediência, se ela virar um hábito, você constrói um caminho sobre o qual você vai andar. Você compreende isso? Porque a pessoa desobedece o Senhor uma vez e acha que está tudo bem. Uma segunda vez e está tudo bem. Não está tudo bem. Você está pavimentando uma estrada na qual você vai andar. Aquilo vai se tornar um hábito e você vai fazer sem questionar. Então, quando chega no capítulo 15, que aqui vem a derrota total de Saul, é muito interessante esse capítulo, mas eu vou logo para o versículo 22 para a gente terminar. Capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz, Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz? É uma pergunta. Vocês entenderam aqui? O Senhor tem mais prazer em sacrifícios e holocausto do que em ouvir a sua voz? Qual seria a resposta? Não. Não é? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Agora o versículo 23 diz, porque a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação é iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Gente, esse versículo me choca. Me choca no sentido de chocar. Porque o Senhor está dizendo o seguinte, muitos de nós acreditamos que Deus ama o sacrifício, certo? Deus ama sacrifício. Mas como vocês sabem, tem um texto lá de Jeremias capítulo 7, que também é outro versículo que é muito impressionante. Versículo 21 de Jeremias 7. O Senhor diz assim, ajunte os seus holocaustos e os seus sacrifícios e comam. Pois não falei aos vossos pais, no dia em que os tirei do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma, acerca de holocausto ou sacrifício. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei impactado, dizendo, como assim? Todo o Antigo Testamento é sobre sacrifícios e holocaustos. Se você pegar o livro de Levítico e espremer, só sai sangue. É ou não é, gente? Você que já leu o livro de Levítico, você sabe, gente, é sacrifício demais. É muito sacrifício, é muito sangue derramado por causa do pecado do povo. Aí Deus está dizendo aqui em Jeremias, eu nunca pedi sacrifício. Eu digo, agora eu fiquei confuso. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte, mas isso eu ordenei. O que foi que o Senhor ordenou? Dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo.
andai em todos os meus caminhos, em todo o meu caminho, para que vos vá bem. Então o que foi que Deus pediu do seu povo? Obediência à sua voz. Porém, eu não ouço, eu não escuto, eu não obedeço. O que é que resta? Vida de sacrifício. Tranquilo? Aí Deus está dizendo, foi isso que eu pedi de vocês? Não, mas só restou isso. Porque vocês não quiseram ouvir a minha voz. O versículo 24 diz, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. O que é que Deus está dizendo? Que você pode andar no seu conselho, mas o Senhor disse, você vai andar para trás e não para frente. Ou seja, você pensa que está avançando, quando na verdade está regredindo. Como é que eu faço para avançar? O Senhor disse, ouça a minha voz. Obedece minha voz. É isso. Então veja, continuando aqui 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 23, ele diz, porque o pecado da rebelião é para mim como o pecado da feitiçaria. Ora, está dizendo que a desobediência é como o pecado da feitiçaria. Como assim? Olha para a pessoa do teu lado e vê se ele parece um bruxo. Eu estou vendo que alguns levaram cotovelada aqui, que saiba, olha para mim não. Vai que está parecendo, né? Gente, brincadeira. Vai que você considera aí alguma semelhança, né? Não, o que eu quero mostrar para vocês é que nenhum de nós parece bruxo, correto? Alguém que olhar para você vai desconfiar, eu estou diante de um bruxo? Sim ou não? Não vai, né? Mas o que o texto sagrado está dizendo é, se você anda na desobediência, o Senhor está dizendo, isso é para mim como o pecado da bruxaria, da feitiçaria. Vocês entenderam isso? Vou falar da Elizabeth. Lá está ela, vou apontá-la. Estou expondo ao vivo. Ela acabou de ficar muito vermelha, estou descrevendo para vocês. No final do ano, para o início de janeiro, mais ou menos por ali, o Senhor falou uma palavra a ela. E a palavra é esta. Brevemente virei a ti. E removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Essa é uma palavra que bate profundamente em mim. Brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Aí o Senhor complementou a palavra a ela, dizendo, pergunte ao seu pastor sobre isso. O que ela fez? Se lembrou que no YouTube tem uma mensagem que eu preguei sobre a carta de Efésios, lá de Apocalipse. Ela foi lá no YouTube, pesquisou, chegou lá embaixo, encontrou, vou ouvir, e lá eu estava explicando realmente sobre a carta de Efésios. Eu disse, entendi. Só que o incômodo continuou, dizendo, não foi isso que eu disse. Vocês compreendem? Eu disse para você fazer outra coisa. Então passou o mês de janeiro, fevereiro, ela mandou uma mensagem. Estou aqui para me reconciliar, pedir perdão, confessar o meu pecado, porque o Senhor disse assim, 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 assim. E ali nós começamos a conversar sobre esse texto. Mas isso aqui é um exemplo do que nós estamos falando. Ele disse, agora teve uma palavra mais forte ainda que o Senhor falou a ela, dizendo, olha, quando você desobedece, você se torna um diabo. Eu estou dizendo do modo que eu entendi. Se foi diferente, ela que guarde aí. É porque nós estávamos aqui na intercessão e ela contou essa experiência e quando ela desenvolveu tudo, ficou mais suave. Mas para mim, como veio na versão reduzida, foi assim que ficou. Incisiva, né? Então, quando você desobedece, o Senhor disse, você se torna um diabo. Parece forte, mas é assim que está escrito.
Isso Deus falou para ela, mas está na Bíblia, está aqui. E disse para Saul, quando você desobedece, eu não estou interessado no sacrifício que você faz, não. Não estou interessado se você bota uma cruz nas costas e vai para Canidé para pagar uma penitência. Não estou interessado, não. Se vai com uma pedra na cabeça, descalço, de joelho, não estou interessado em sacrifício, não. Eu só estou interessado se você quer e vai obedecer a minha voz. Porque se você não o faz, isso é igual a um pecado de feitiçaria. Irmãos, eu nunca me julguei um macumbeiro. Mas quando eu li esse texto aqui, eu disse, eu não sou pior do que eles. Então eu e macumbeiro é a mesma coisa. É por isso que eu perguntei para você, se olhando para o seu irmão, se eu ando em desobediência, é a mesma coisa. Vocês compreendem? Eu estou andando de paletó, todo bonitinho. Você olha para mim, nossa, maravilhoso, pastorzão, ó. Mas se estiver andando em desobediência, o Senhor disse, isso fede para mim como pecado de feitiçaria. Gente, isso é muito grave. É por isso que esses textos me tremem, eu tremo por dentro com isso aqui, porque é muito grave. Há um texto lá em Mateus capítulo 7, eu disse que já ia terminar, mas é carnaval, então fica aí. Vocês não assistem Globo Beleza, pelo menos isso. Ainda tem Globo Beleza, pessoal? Olha, pessoal crente, ninguém sabe. Pessoal são crente mesmo. Eu sei lá. Gente, olha só, por favor, preste atenção nisso aqui, ó. Ser crente apenas não é suficiente. Vocês estão me ouvindo? Ser crente apenas não é suficiente. Há muitos anos atrás, eu preguei na igreja aqui, pregando aqui eu disse, é possível, eu fiz essa pergunta, é possível ser crente, fazer nada e ir para o céu? Qual a resposta? Fazer nada que eu digo assim, eu não vou fazer nada na igreja, não vou fazer nada na obra de Deus. Eu vou só virar crente. Eu viro crente, faço nada, isso é suficiente para ir para o céu? Resposta, não. Mateus capítulo 7 é uma das pregações que também impacta meu coração. É quando Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, naquele dia, muitos dirão, eu operei milagres em teu nome. Eu fiz prodígios. Eu expulsei demônios. Aí a Bíblia diz, e eu vou olhar para vocês e dizer, aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Aparte-se de mim, você que pratica iniquidade. Agora a pergunta é, o que é a iniquidade nesse texto? A iniquidade é essa, você me chamou de Senhor e não fez o que eu te disse. Não fez o que eu te disse para fazer. Vocês estão vendo? Você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te digo. Ó, Senhor, mas eu fiz milagres. Eu expulsei demônio. Se você não faz o que eu te digo, eu não te conheço. Ou seja, você não anda comigo. Eu pergunto o seguinte, você se tornou crente, e com certeza, Deus vai querer algo de você. E eu vou dizer, não tenho tempo. Estou muito ocupado. Isso ok? Onde é que está a iniquidade? A iniquidade é essa. Eu te enchi de dons, eu te enchi do Espírito Santo, eu te fiz provar dos poderes vindouros, eu te trouxe a revelação da palavra, eu te trouxe um espírito desenvolvido para ouvir a minha voz, e você não obedeceu. Ele disse, aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Então veja, a gente pensa que fazer a vontade de Deus é só a obrigação do pastor, dos ministros, dos chamados, dos eleitos, dos escolhidos. Não, é de todo aquele que se tornou crente em Jesus Cristo. A condição para nós nos tornarmos crentes é receber a Jesus como Senhor e Salvador.
antes dele ser Salvador, ele se torna Senhor. Senhor quer dizer dono. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que ele quer. Ok? Então eu não sei até que ponto vocês estão entendendo, absorvendo e recebendo aquilo que eu estou dizendo, mas esse é o aprendizado que eu tenho com Saul e aperta meu coração com temor e tremor para que eu não me torne um Saul. Para que eu não crie um hábito de desobediência. E se eu o fizer, no último dia o Senhor dirá, eu não te conheço. Aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Mas que iniquidade se eu vivi vida santa? É ou não é, gente? Porque crente que é crente não vive pecando não, sim ou não? Ou vive? Se vive pecando não é crente. Todo aquele que é crente busca purificar-se a si mesmo todos os dias, é assim que é. Se não busca purificar-se, nem crente é. Porque o crente que é crente quer ser santo como Deus é santo. É assim que a Bíblia fala. Ah, nós somos pecadores, somos, mas eu quero ser santo. Todo dia eu estou lutando para ser santo. Eu sou melhor hoje que fui ontem. Ser santo. Então por que lá no texto o Senhor diz, aparte-se de mim você que pratica iniquidade? Porque a iniquidade que importa é essa. Eu falei contigo. E você não obedeceu. Então olha isso. Diga, essa mensagem é muito ruim. Agora nós vamos terminar de verdade. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto transgredi a ordem de Deus. Eu estou lendo no versículo 24 do capítulo 15. Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras. Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Por que é que nós não queremos confessar os nossos pecados? Porque as pessoas não vão me ver como elas me viam antes. Sim ou não? Por que é que você não trata do seu pecado? É porque se eu contar para o Senhor nunca mais vai olhar para mim como olhou antes. Então eu tenho que manter em segredo. Se eu contar para minha esposa, é capaz de haver divórcio. Então eu vou manter segredo. O que Deus está dizendo é, você não fez o que deveria fazer por causa da opinião do povo. Aí eu te pergunto, o que importa é a opinião do povo ou é meu relacionamento com Deus? Olha isso. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel disse, não vou voltar contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou. Versículo 27, virando-se Samuel para se ir, Saul pegou na orla do seu vestido e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Versículo 29, também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. O que era que Saul estava clamando? Cara, não me larga, fica comigo. Não importa que Deus não me quer mais. Mas o povo não pode saber disso. Se o povo olhar e ver tu comigo, está tudo bem. É quando a pessoa decide viver numa farsa. Porque ele não quer mais andar na verdade do Evangelho, na verdade de Deus. A verdade de Deus, ela corta, ela rasga, ela humilha, ela expõe, ela é vexatória, ela causa vergonha.
mas é o que fecha a porta do inferno. É o que mata o demônio de fome. Ele não tem mais comida na sua casa. Nós não podemos entrar nesse ambiente de Saul, que prefere viver na mentira e na aparência, porque eu não quero ser constrangido e envergonhado. Na verdade, o pastor inglês, eu esqueci o nome dele agora, ele dizia que o nosso pecado, o nosso arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Olha isso. O nosso quebrantamento precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Esse é o caminho e a estratégia de Deus para nos curar e nos sarar. Amém, gente? Então, não entre na sua decadência com Deus ao ponto de você procurar uma bruxa. Porque não escuta mais a voz de Deus. Eu tenho que falar com uma bruxa para me saber as revelações do futuro de alguma coisa. Não. Deus ainda quer falar com você, mas o caminho para a volta e para o retorno é o arrependimento. Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Qual é o caminho de Deus para nós? Arrependa-se e volte, e restaure, cure, e faça, e levante. Se para isso Deus vai levar a gente para um tempo de deserto, que seja, não importa quantos anos serão de deserto, contanto que eu volte no poder do Espírito, curado, sarado, restaurado, vivo, faminto por Deus, e não mais tendo a morte reinando no meu espírito, mas vivo para Deus. Mas vão dizer que eu sou um pecador, que eu não presto para nada, que fale! Mas que eu consiga olhar para o meu Deus, sabendo que o meu pecado Ele perdoou, que o meu pecado Ele apagou, que a minha iniquidade Ele tirou, porque não importa a opinião dos homens, importa o que Ele diz, o que Ele fala, o que Ele pensa, importa a comunhão com Ele, não são com os amigos. Se os amigos nos rejeitam, isso é até bênção. Porque muitas coisas que Deus vai construir conosco é no lugar de solidão. Pai do Senhor.